Hoje a gente vai falar muito sobre intencionalidade, né, nesse processo de capacitação. Então, o que a gente vai falar? Como que a gente transforma esse atendimento que a gente tem? Né? Existe uma diferença bem clara, viu, gente? Entre atendimento e tratamento. Às vezes, algumas empresas elas só têm o tratamento, né, mas o atendimento ainda falta muito. Então, a gente precisa criar um processo bem claro ali para a gente construir isso na cabeça de vocês e a gente ir evoluindo aos poucos. E principalmente, quando a gente está falando de WhatsApp, né, que é uma ferramenta de conversação, de comunicação específico, o processo de vendas mudou, né, ao longo do tempo. Inicialmente era o porta a porta, que a gente conhecia muito bem, depois veio ali o processo de ligação, né, bem forte, depois do processo de ligação, a gente teve a parte de mensagens ali dentro do WhatsApp, né, dentro do e-mail, ainda teve um e-mail também antes ali, e ali a gente constrói todo um processo por trás. E às vezes o cara que está atendendo, a pessoa que está atendendo, ela quer ficar somente uma ferramenta, que é a ferramenta mais comum em todos os locais, aqui principalmente no Brasil, né, é a ferramenta de conversação de WhatsApp. Hoje eu vou falar como a gente pode utilizar essa ferramenta como uma arma para a gente que está ali no processo comercial, de atendimento, de vendas ali, para a gente converter isso mais em confirmações e em compras. Existe uma diferença muito grande entre vendas, entre atendimento e tratamento. Né? Então, vendas é quando aquilo ali é executado. E a gente que sabe que vendas quando eu resolvo um problema, uma necessidade de um cliente, uma dor específica, ela é executada ali no final das contas para resolver essa situação do nosso cliente ou paciente. O atendimento é todo esse processo que a gente constrói ali para a venda ser executada. E o tratamento é somente uma ação que a gente faz ali dentro. Então, assim, às vezes as empresas elas podem ter um bom tratamento, mas um péssimo atendimento. Então a gente precisa andar junto ali com o tratamento e o atendimento e as vendas especificamente falando, beleza? Aqui tem alguns dados que a gente sempre traz aqui de pesquisas, né, tanto da Salesforce como da Forbes, que falam que um bom atendimento, né, a importância de o cliente ser bem atendido ali, a gente tem aqui, ó, 86% dos clientes pagariam mais por uma melhor experiência no atendimento ao cliente, né, a gente construir uma boa experiência, construir um bom processo por trás, não é algo somente reacional. Então, como a gente tem acesso ao como, né, a gente, quando está iniciando em algumas empresas, a gente sente que o atendimento ele é muito reacional. Então, o cliente vai lá, pergunta alguma coisa, você responde. Se o cliente não perguntar mais nada, a conversa morre ali. A gente precisa criar ações específicas, né, cadências específicas para que essa comunicação ela não falhe, ela não se perca ao longo desse caminho, né, dessa jornada. A gente também tem pesquisa aqui que 60% dos clientes estão dispostos a pagar mais por um melhor atendimento ao cliente. Então, cara, se a gente tem um bom atendimento ali, se você consegue tratar e atender bem esse cliente, a resolver um problema, uma dor, uma necessidade desse cliente, esse cara ele vai pagar mais, né? E uma outra pesquisa que 89% dos clientes mudariam para um concorrente após uma experiência de atendimento, ou seja, um atendimento ou um tratamento ruim. Então, isso aqui é muito alarmante, né? Um número muito alto. Ninguém gosta de ser mal atendido. Dentro desse processo aqui, né, eu tenho o poder de um bom atendimento. E eu trouxe uma frase para vocês muito legal. Um bom atendimento, ele agenda. Então, a gente vê ali, e aí quando eu falo agenda, eu trago mais para, até pode ser para a área da educação, agenda para fazer uma visita, para conhecer, agenda para ir na clínica. Isso é um bom atendimento. O cara vai lá e ele consegue agendar. Só que muitas vezes essa pessoa ela não comparece. Então a gente ou ela vai e não fecha um procedimento. E a gente tem que entender que tudo está interligado, né? O atendimento, o tratamento e as vendas é uma estrutura, é um processo que a gente constrói por trás. Um atendimento intencional, ele faz o quê? Ele faz o cliente comprar, faz o cliente comparecer. E o que eu deixei até marcado ali, querer comprar, que é uma coisa que eu vou falar muito. Às vezes a gente acha que o bom vendedor é aquele que diz, que direciona, que bota. Mas eu sempre falo para vocês aqui que o bom vendedor é aquele que sabe fazer as perguntas corretas para despertar necessidade e desejo, para solucionar um problema na cabeça do cliente e ele querer comprar.
a decisão vem do cliente, né? A gente é só uma ponte dentro desse processo. Dentro desse aspecto, né, eu vou trazer aqui para a gente utilizar coisas práticas do dia a dia, construir um bom rapport dentro do WhatsApp. No WhatsApp, dá para se construir rapport também. A gente acha que o rapport ele só se constrói na parte física. Tem pessoas que acham, né? Então, eu vou para uma empresa que eu sei que a farda da empresa é azul e tudo mais, e eu vou me vestir de azul, vou chegar lá para eu já construir esse rapport na cabeça como se eu fizesse parte da equipe, né? Eu vou conversar com aquela pessoa que fala um pouco mais rápido, também um pouco mais rápido, né? Isso dali é o espelhamento que a gente chama muito, né, nas coisas. O rapport significa justamente isso, espelhar, né? Então, existe um formato também de a gente construir esse rapport, que é uma conexão, né, com o cliente, por meio do WhatsApp, que é uma ferramenta muito boa de utilização. Como que a gente pode fazer isso, Jorge? Me diz como é que a gente pode fazer isso. Eu vou falar como a gente pode fazer isso e quais técnicas a gente pode utilizar no dia a dia. Dentro disso, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês, um pouquinho da construção desse rapport, dessa conexão. Como é que a gente faz esse espelhamento sutil? A gente pode fazer pelo tom da conversa, né, o formato que a pessoa está enviando a mensagem especificamente. Então, tem pessoas que vão ser mais amigáveis, aquelas pessoas que vão, às vezes, mandar um emotion, a gente também manda um emotion, tem um ritmo ali de fala um pouco mais rápido, ou então são bem objetivos no texto, a gente também vai buscar ser bem objetivo no texto, porque a gente tem que entender qual é a harmonia, qual é a frequência que essa pessoa está. Vou dar um exemplo. Você já foi no supermercado, você com pressa, quis comprar um determinado produto específico, chegou lá na hora do caixa e a pessoa está passando as compras de forma lenta, olha aqui, ó, pip, ela fica olhando lá, depois ela, pip, tá com pressa, né? O que acontece? O rapport bem ali se quebra, porque tu é uma pessoa que está com pressa, só que ela está indo bem lenta, então vocês estão na desarmonia. O nosso objetivo dentro do WhatsApp é buscar essa harmonia. Se a pessoa está lá fazendo a compra com pressa, eu vou passar o material com pressa. Pip, 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 e já resolveu o problema dela. Então, assim, a gente tem que entender como que essa pessoa está se comportando. Então, a gente vai construir um tom de conversa no WhatsApp, de mensagem específica, de acordo com o tom do cliente. A gente vai mandar um emoji, se o cliente mandar um emoji. Então, a gente tem que sentir as brechas, as aberturas dentro dessa conversa. Chamar sempre o cliente, quem for paciente ali especificamente, chamar pelo nome, né? Buscar sempre uma humanização. A gente está em tempos de IA, né? A IA ela tem um grau de humanização também, né? Mas a parte humana ainda é muito forte nesse nosso processo de vendas, nesse nosso processo comercial. Então a gente sempre buscar essa parte de humanização. Então entender como as pessoas estão, entender como a gente pode ajudar essas pessoas, sempre estar ligado nesse aspecto e trazendo não só a humanização, mas também mostrando um cuidado, que é enviar, entender se essa pessoa está sabendo realmente onde chega a clínica, tratar essa pessoa como você gostaria de ser tratado, né? Até esse lado empático ali dentro do processo. Às vezes a gente vê algumas mensagens, principalmente quem não tem um processo comercial, quando a gente está fazendo cliente oculto aqui, de pessoas objetivas e diretas. Então, por exemplo, a pessoa chega lá, eu queria saber um pouco mais da clínica, ela vai e manda logo uma imagem da clínica. Ou então ela vai e manda de forma aleatória a localização em um texto gigantesco. Então ela não busca um processo de padronização para essa pessoa ter vontade de conversar, de interagir com ela. Então a gente tem que entender que o rapport não é enrolar outra pessoa, e sim criar um grau de confiança e de conexão para essa pessoa sair de uma conversa contigo e falar, pô, gostei desse atendimento, eu quero saber um pouco mais. Puxar aquele gatilho de curiosidade, de entender um pouco mais do atendimento da empresa. O nome é a coisa mais importante que a gente tem nessa vida, tanto é que a gente leva até a morte, né? Na lápide, lá, quando eu falecer ou a pessoa morrer, especificamente, tem lá escrito, né? O nome dela. Então, o nome é a coisa mais importante da pessoa. A gente tem que tratar as pessoas pelo nome para criar um grau de personalização, né? Em tempos de bots, IAs, a personalização é muito importante, beleza? E tomar cuidado, principalmente com o grau de intimidade com a pessoa, né? A gente tem que entender muito quais são as portas que são abertas nessa conversa.
Então, se a pessoa está te dando um grau de intimidade, aí você pode começar a se conectar mais. Se ela não está te dando, não adianta você chamar de meu anjo, minha querida, meu amor. Chame a pessoa pelo nome, né? Entenda e descubra qual é o nome. Depois, dentro desse grau de intimidade que for construído ali para criar um rapport, você pode ir avançando. Tenha cuidado muito com isso. Beleza? Gente, dentro desses aspectos, né, eu trouxe aqui duas coisas que são importantes a gente entender. A gente vê muito aquele atendimento reativo, né, que é uma coisa que é ruim, porque acaba sendo robotizado demais. E quando a gente está vendendo um produto ou um serviço de alto ticket, todos vocês aqui, as vendas normalmente são vendas mais complexas, a gente precisa ter um tratamento não só reativo, mas um tratamento intencional, de querer de fato resolver a dor, a necessidade, o desejo da pessoa. Então, ser reativo, né, é só responder e não guiar essa pessoa. Então, isso, para mim, não é um vendedor. Isso é um tirador de pedido. E é uma coisa que a gente não pode ser. Tiradores de pedido. Que são aquelas pessoas que só vão vender ou só vão bater a meta se chegar cliente querendo comprar. Isso é bom? Pô, é maravilhoso, todo vendedor quer ser assim. Mas um vendedor excepcional, ele tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que ser uma pessoa que, além de tirar pedido, ou seja, as pessoas que já querem comprar da gente, a gente vender, querer de fato resolver o problema dela, entender um pouco mais dessa pessoa, avançar um pouco mais dentro dessa conexão para realmente mostrar o impacto e a solução do que ela entrega, a verdade do que ela entrega por trás. Beleza? Um exemplo de atendimento reativo, né, é, por exemplo, vamos supor que essa pessoa vai agendar uma consulta ou então ela agendou uma visita ali na instituição de ensino. Ah, você vai pegar e a pessoa confirmou lá, aí tu vai só enviar assim, ó, sua consulta é amanhã. Amanhã é seu agendamento às 3 horas. Isso daí é um atendimento reativo, reacional. Um bot pode fazer isso, gente. Um bot pode fazer isso, um gatilho pode fazer isso, um lembrete específico. Já um atendimento intencional é uma coisa muito mais forte, né? É algo que muitas vezes a gente faz mais perguntas, direciona, confia nos próximos passos. Lembrem, a gente é a ponte para a solução dos nossos clientes. A gente que tem que guiar esses nossos clientes, beleza? Então, um exemplo de um atendimento mais intencional é aquele atendimento onde, por exemplo, sua visita ou sua consulta é amanhã, às 15 horas. Posso confirmar a tua presença? Confirmo sua presença. Ou então pode colocar ali, ó, preciso que você... aí pode botar, precisa que eu envie esse lembrete também amanhã? Isso daria um formato. Existe um outro formato também, a gente pegar o especialista e pedir para essa pessoa fazer um vídeo chamando ela, falando pelo nome específico. Isso aí ajuda muito a criar um processo de conexão, beleza? Dentro desse aspecto, pessoal, a gente seguindo um pouquinho mais sobre esse nosso processo, a gente tem que entender algo. Isso daqui é muito importante para vocês. Muito, muito importante. Cada um aqui tem um grau específico, né, dos seus sentidos. Então, a gente vai ter mais pessoas que são visuais, né? Eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de ver muitas coisas. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas. Jorge, cada cliente ele tem um grau disso. Tem cliente que ele é mais visual, tem cliente que é mais auditivo, tem cliente que é mais sinestésico, tem. E a gente precisa entender isso nos graus de conversa. Isso ajuda, né, dentro do nosso processo de persuasão, de construção ali, de confiança com esse cliente barra paciente. A gente precisa entender o grau dessa pessoa. Se ela é mais visual, né, a gente vai fazer ações mais visuais. Ou seja, não adianta só eu mandar ali, por exemplo, o roteiro, né, do que vai cair no curso dele. Eu tenho que construir ali algo específico. Não adianta só eu falar como vai escrever o texto, como vai ser o procedimento. Então, eu preciso entender aqui qual é o grau desse cliente barra paciente que está entrando em contato comigo. Jorge, me dá um exemplo. Então, vamos lá. Gente, chegou um cara para entrar em contato com vocês especificamente. E aí ele falou que ele gostaria de ver um pouquinho mais do curso, mandando mensagem. Gostaria de ver um pouquinho mais de como é o curso. Ele já botou a palavrinha lá, ó, ver. Então esse cara é mais visual, então é legal enviar
um vídeo, né, da instituição, enviar um vídeo de como são as aulas, então um vídeo de alguém apresentando ali a emenda do curso. Já um cara que é um pouco mais auditivo, seria interessante uma explicação por áudio para esse cara, né? Como é o passo a passo, tudo mais, e depois um pouquinho de texto para ele dar uma lida ali. Além disso, se ele for mais sinestésico, então é um cara que ele, gostaria de sentir como é que é esse ambiente, sentir como é que aí ocorre, o cara das sensações. Então, preciso fazer mais demonstrações para ele, mostrar como acontece na prática. Então, eu entendendo se esse cliente, né, ele é visual, ele é auditivo e sinestésico, eu consigo construir algumas armas dentro desse processo de persuasão para trazer essa solução para esse nosso cliente ali, e ele, né, começar a construir esse grau de confiança e familiaridade que é muito importante nesse processo que a gente tem comercial de fechamento, de atendimento ali do cliente, beleza? Então, primeira lição que eu vou passar para vocês, na próxima conversa que vocês entrarem no WhatsApp, né, eu posso até abrir aqui algumas conversas, depois a gente pode estar discutindo aqui, eu pesquiso aqui no CRM, a gente consegue entender se ele é visual, se ele é auditivo, se ele é sinestésico. E a partir disso, vocês vão utilizar armas através dessa identificação. Percebi que o cara é mais visual, ele quer ver, cara, envia um vídeo, envia uma foto, envia um antes e depois, isso é muito importante. O cara é mais auditivo, então me fala um pouquinho mais do curso, me fala um pouquinho mais de como é o atendimento aí naquele... É o cara que está buscando fala, então, na frase que eu encontro ali da mensagem do WhatsApp, eu vou enviar um áudio para essa pessoa. É uma pessoa que está me enviando muito áudio, ela já começa falando, bom dia, eu queria saber um pouquinho mais aí dos serviços de vocês. O cara enviou o áudio, ele já é uma pessoa mais auditiva. Então, fale com ele, envie um áudio também para você construir aquele rapport, né, que a gente tem. Se ele é uma pessoa que ele quer sentir, quer entender, quer uma demonstração, uma simulação, ele é uma pessoa mais sinestésica, ele precisa sentir e para construir a confiança e tomar a decisão com vocês. Beleza? Dentro desse aspecto, pessoal, aqui eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? De clientes mais visuais, né? Então, quais são as características desse tipo de cliente? Ele gosta de ver imagens, ele vai sempre pedir isso para vocês, ele quer saber mais os detalhes, as cores, ele pede foto, ele pede antes e depois, ele pede exemplos mais visuais, beleza? Então, existem algumas palavras-chave que vocês vão identificar dentro do próprio WhatsApp dessa pessoa, que é tipo, veja, olhe, mostre para mim como é que é. Então, o cara que ele é mais visual, imagem, detalhe, é o cara que busca mais alguns tipos de detalhes ali especificamente, é um cara mais visual. Então, a gente tem que enviar mais. Então, olha, vou ter até um modelo de script mais intencional aqui, ó. Oi, tudo bem? Sua consulta está confirmada para amanhã às 15 horas. Para facilitar, envio aqui um mapa, né, da clínica. Então, um mapa de localização, algo do tipo, e uma foto da clínica, né? Dá uma olhada nas imagens da nossa recepção, assim você já sabe onde e como chegar especificamente, né? A mesma coisa para as instituições de ensino aqui, a gente pode utilizar e adaptar isso quando o cliente for querer fazer algum tipo de visita específica, tá bom? Se o cliente, ele é mais auditivo, ou seja, é aquele tipo de pessoa, tá? Que está buscando compreender um pouco mais, existem algumas palavras chaves para a gente identificar. Escutar, né? Ele quer escutar um pouquinho mais de vocês, ele quer ouvir, né? Ele quer dizer, ele quer explicar. Então, ele pede explicação, ele pede aqui, tem como você dizer aí, ou repetir isso aqui para a gente, é uma pessoa mais auditiva. Se você vê ele mandando muito áudio, envie áudio também, é uma forma de construir rapport, aquela harmonia, né, com o cliente. E prefere conversas, gosta de ouvir explicações, faz perguntas detalhadas. Esse aqui é o tipo de cliente mais auditivo. Então, assim, ó, oi, sua consulta está agendada para amanhã, esse aqui é um exemplo de script intencional. Quer que eu te ligue amanhã cedo só para reforçar e tirar alguma dúvida? Assim você escuta diretamente de mim todos os detalhes, eu posso tirar qualquer tipo de dúvida de você. Então, um formato também de a gente utilizar um script aqui para pessoas mais auditivas. Então, assim, gente, é o que eu reforço. Não adianta a gente querer seguir um padrão e achar que todo cliente é igual, né? Os clientes, eles podem ter um padrão, uma persona específica ali desenhada, né? Um perfil de cliente ideal. Só que cada um tem um grau específico ali
sensações, né? Uma pessoa mais visual, auditiva, outra sinestésica, a gente precisa construir isso com clareza nos nossos atendimentos, tá bom? Existem pessoas mais sinestésicas, né? E essas aqui são muito legais para a gente estar trabalhando, porque para elas o mais importante mesmo são os sentidos, né? De sentir, ele gosta de sentir, entender a experiência ali dentro, ele gosta daquele cuidado, né? Ele gosta daquela acomodação. Então, até vocês, quando vocês começarem a buscar feedback dos clientes de vocês hoje, vamos supor aqui, vou ligar por um cliente. O cliente, ele fala, cara, eu gostei da tua clínica, pô, porque o espaço é maravilhoso, gostei lá, ficaram preocupados aqui com o que eu ia comer, né, aonde eu ia sentar, né, é muito limpinho, tudo organizado. Isso aqui é um atendimento, muitas vezes atendimento que a gente chama de atendimento mudo, mas é uma pessoa mais sinestésica, né, ela gosta de sentir, de ter uma experiência ali por trás, certo? Todo mundo é uma pessoa sinestésica. Só que alguns têm um grau mais elevado, né, de buscar isso. E a gente tem que entender esse aspecto. Outras, você pode perguntar o feedback, ela vai, pô, gostei porque ficou bem claro o que a doutora, ou então o que você me apresentou ali, conseguiu me mostrar, né? Eu consegui ver meu antes e depois, então é um cara mais visual. Ou então, se você perguntar para essa pessoa, cara, eu gostei porque ela me explicou detalhadamente, né? Eu consegui ouvir de fato a verdade vinda dela. Então, é uma pessoa mais auditiva. Então, cara, isso daqui a gente consegue entender essas regras e consegue saber como a gente pode utilizar essas armas no dia a dia para a gente trazer esse cliente mais para a gente, tá bom? E ele é focado mais em sensações, experiências, como eu falei, conforto. Um outro exemplo de mensagem aqui que a gente pode construir, né? Intencional. Olá, meu nome é Jorge, tudo bem? Sua consulta está confirmada para amanhã às 15 horas. Quando chegar, você vai sentir um ambiente preparado para te acolher com conforto. Quer que eu deixe reservado um horário de estacionamento para facilitar a sua experiência? Então, é um cara que preza pela experiência, né? É uma forma legal aqui de a gente trazer mais para pessoas que valorizam isso. Jorge, como eu vou saber qual tipo de mensagem enviar para cada pessoa? Como eu falei para vocês, eu preciso ver a conversa lá, perguntar se ele queria, quais são as palavras-chave que ele utilizou. Ele falou sobre experiência, ele quer sentir isso. Então, cara, vou construir uma mensagem mais sobre experiência. Por isso que eu digo, a gente não pode pegar um copia e cola para os clientes que estão chegando, que a gente vai falhar, né? A gente vai deixar de, às vezes, vender muito mais porque a gente não personalizou, né, o formato do nosso atendimento. Então, essa forma de personalização é muito importante. Dentro desse processo, Tig, eu queria trazer para vocês aqui alguns sinais importantes, né? Que a gente pode ouvir, né? Então, se a pessoa ela pede uma foto, é uma pessoa muito visual, né? Se a pessoa pede mais explicações, forma mais detalhada, ele é uma pessoa mais auditiva. Se é uma pessoa que quer sentir, né, como é que é o atendimento, faz perguntas mais de experiência, ele é uma pessoa mais sinestésica. E a partir disso a gente vai ajustando nossos scripts para esse tipo de cliente que vai aparecendo para a gente, beleza? Para aplicar no dia a dia. E aqui eu trago mais outra técnica legal para a gente utilizar dentro do nosso WhatsApp, quando a gente está atendendo os nossos clientes, quem tem pacientes ali, né? Nossos leads especificamente. A gente primeiro tem que seguir 3 regras. A gente tem que se conectar, ou seja, criar o rapport, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Se a pessoa já chegou enviando áudio, vamos enviar um áudio, vamos criar uma conexão forte. Se ela enviou mensagem grande, é uma pessoa que é mais detalhista, né? Então, vou deixar ali de forma detalhada também a mensagem para ela. Se ela é mais direta, vou deixar mais direto para ela. Se ela usa emoji, eu vou usar um emoji também para ela. Então, vou me adaptar, né? Vou ser igual um camaleão, vou me adaptar de acordo com o que essa pessoa tem ali de perfil de conversa. A partir de que eu crio confiança, eu me conecto com ela, eu vou começando a construir um grau de confiança e um grau de familiaridade. E aí eu venho para os processos de confirmação, né? Que é onde eu entendo a dor dela, entendo a necessidade e desejo dela, e eu vou confirmando alguns checkpoints. Ou seja, a bola tem que ficar na nossa mão, né? A vinda, né, tem que ficar na nossa mão. Tem que fazer as perguntas e validando com ela, validando para ser para um processo ali de qualificação, vou levar ela para uma presença, né? E depois que eu fiz tudo isso dali,
eu sempre tenho que conduzir para um próximo passo. Então, eu sempre costumo dizer, meninas e meninos que estão aqui na nossa reunião, gente, sempre, quando estiver atendendo, não finaliza a conversa com um ponto e espera. A bola tem que ficar na nossa mão. Faça sempre uma pergunta. Faça com que flua, né? Como se fosse um tecido, uma conexão ali o tempo todo. Faça sempre perguntas para essa pessoa interagir. Se parar a pessoa não responde, você pergunta e tudo mais, vamos para a próxima etapa, que não é a etapa desse treinamento, que seria uma etapa de ligação, de conexão com essa pessoa. Se no WhatsApp não desenrolou, vamos ligar, vamos entrar em conexão para construir ali uma cadência de contato, uma construção de familiaridade, para a gente conseguir ter um processo de um bom atendimento, beleza? E aí eu trago uma foto aqui para vocês, né? Esse aqui é um esporte, o futebol americano, né? O vendedor, ele precisa ser igual um jogador de futebol americano. Ele é o cara que vai conduzir a bola, ele tem que ficar com a bola para ele ali, né? E fazer com que o cliente queira essa bola. A bola é uma representação da tua solução. Eu não estou dizendo para você ficar o tempo todo com ela, 100% com ela. É fazer com que você leve ela até o touchdown ali, onde o cliente vai pegar essa bola depois novamente e falar, agora essa bola aqui é minha, eu quero resolver esse problema, essa necessidade de solução. E para isso você vai passar por alguns obstáculos, que são obstáculos de objeção, né, dentro desse processo, para conseguir fazer o seu ponto ali, que no final é as vendas, é o comparecimento. Então a gente tem que ter uma atitude, né, muito ali de como se fosse um jogador de futebol americano, para levar essa bola, né, até um certo momento aí aonde desperte o desejo do cliente barra paciente de querer resolver o problema e necessidade de solução dele. Lembrando sempre, né? A gente, como vendedor, a gente é a ponte, né? A gente não é a pessoa que vai pegar ali na mão dele ali, né? E empurrar, fazer com que ele atravesse sozinho. A gente é a estrutura da ponte, onde ele vai pisar cada degrau específico ali e ele vai conseguir chegar no futuro que é a solução dele. E a gente tem que transformar isso na cabeça dele dentro do WhatsApp, que é a técnica do spin selling, né? Então, entender a situação ali do paciente, do cliente, entender o porquê que ele está buscando, né? Qual é a situação dele específica, né? O que ele quer resolver, né? E a partir disso a gente entender qual é o problema de fato dele. Então, ele vai se abrir ali dentro do problema. Depois do problema, né? O quanto isso tem impactado a vida dele, a implicação especificamente e a necessidade de solução. Em nenhum momento eu estou falando, olha isso aqui, compra. Eu estou despertando, através das perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução, a vontade de ele comprar, né? Isso daqui é um estudo realizado, já é um documento realizado há anos e é a técnica de vendas mais utilizada hoje para vendas complexas, né? Dentro de um processo ali de conscientização de necessidade e solução do cliente. E, Jorge, vamos lá. Depois desse processo de spin selling todo aqui, para a gente finalizar, pessoal, e eu abrir para vocês para as perguntas, né? O que é importante a gente fazer dentro desse aspecto aqui, para essas pessoas comparecerem, irem à nossa clínica, ao nosso consultório, ou então irem à nossa empresa, né? O que a gente pode fazer? Eu digo muito bem para vocês que existe um processo aqui que a gente sempre aplica, que é o gancho emocional e humano. Então, é muito importante. Aí eu vou dar exemplo principalmente para a clínica médica ali, da área da saúde, né? Que a gente pode construir de gancho emocional e humano. A gente pode enviar para essa pessoa um vídeo do especialista, né? Pedir para o médico, para a doutora, para o dentista especificamente, fazer um vídeo e falar, oi Jorge, tudo bem? Né? Eu sou o Fernando aqui da clínica XYZ, estou aqui te aguardando para o nosso encontro. Já está marcado às 15 horas, que eu vi que você marcou com uma de nossas atendentes, e eu queria te mostrar aqui um pouquinho do que vai acontecer nessa sua consulta, né? A gente vai entender os teus principais desafios, os teus problemas, e te apresentar até mesmo antes e depois de como você pode ficar, né, de acordo com o teu caso, né, com a tua especialidade, com a tua necessidade que tu está buscando, certo? Então, eu estou aqui te esperando, minha agenda já está reservada para te aguardar. Pronto, seria um vídeo mais humanizado de um especialista para essa pessoa comparecer. O que mais que a gente pode levar? Cara, vamos lá para o processo de instituição. A gente, como atendente, ou especialista, ou consultor de vendas, a gente também pode enviar um vídeo. Olha, estou te aguardando aqui
já confirmado nossa reunião, tá? Já coloquei aqui na agenda. Existe uma função no WhatsApp que eu gosto de usar muito aqui, que é aquela função de vídeos curtos, que ficam aqui como vídeos de mensagem, né? Não sei se vocês conhecem, se alguém utiliza. Vou deixar aqui para apresentar para vocês. Deixa eu só destravar aqui. E aí eu mostrar para vocês um formato que a gente pode fazer. Que é enviar aquela mensagem de vídeo. Então, vou aqui, filmo aqui rapidamente, né? E faço um vídeo aqui específico, olha, para uma pessoa, né, que eu gostaria de enviar uma mensagem específica para ela. Então, posso entrar aqui, olha, na própria câmera do WhatsApp, ó. Entra aqui na câmera do WhatsApp, né? Grava um mini vídeo, né? E aqui, ó, tem a palavra recado de vídeo, ó, no WhatsApp. A gente pode utilizar esse recadinho de vídeo aqui como formato de personalizar, né, uma confirmação de um agendamento ou de uma ação específica que possa acontecer ali dentro do nosso processo comercial.